Sábado, 5 de novembro, a vitória de Cristo sobre a morte. A morte de Jesus foi o ponto central para várias coisas. Para salvar a humanidade, para destruir Satanás, para derrotar Satanás, para vindicar o nome de Jesus Cristo, do Pai, Filho e Espírito Santo em todo o universo, para vencer, para dar a vida eterna aos seres humanos, perdoar pecados e ser o instrumento para mostrar a profundidade de seu amor, que era desconhecido nesse nível em todo o universo. O que vai impedir as pessoas de pecarem novamente, e também todos os seres, é a cruz. Porque mostra o resultado da desobediência a Deus, o resultado de pegar um outro caminho. Simplesmente porque a consequência é esta: o salário do pecado é a morte, é destruição de tudo que é bom, inclusive a felicidade, a vida e tudo. Então agora, de uma maneira mais profunda, todo o universo está conhecendo melhor o que é o amor de Jesus Cristo, em insistir conosco para andar em seus caminhos, em seus mandamentos, porque isto é o melhor para nós. Porque Deus conhece o resultado, e agora todos conhecem o resultado e sabem que realmente não é bom. Por isso que todos os seres agora admitem que Deus é digno. Porque quando Satanás colocou uma dúvida na mente de todos de que Deus era tirano, ficou essa dúvida: e será que realmente Deus é digno? Então a cruz faz com que restabeleça todo esse ponto. Agora a harmonia no céu, tanto é que em Apocalipse 12 nós vemos festa no céu, quando Satanás é expulso de lá. E a lamentação sobre as pessoas aqui na terra. Fala: ai da terra, porque Satanás e seus anjos foram para lá, estão cheios de ira. Então, a ressurreição de Jesus Cristo é importantíssima. Embora a cruz seja o ponto central, o ponto mais espetacular, inexplicável, em Deus, deixando de lado seus atributos, veio viver como um ser humano aqui, a ressurreição faz efetivar todos os benefícios da cruz. Se não houvesse ressurreição, como alguns dizem, e na época de Jesus, os filósofos, os pensadores, os grandes diziam: mas ressurreição não existe, é uma fantasia. Como alguém pode morrer e voltar para viver? A morte, ninguém consegue vencer a morte. A morte é insolúvel, chega para todos. Então, Jesus veio mostrar o contrário, que a vida vence a morte. Jesus é a vida, Jesus é a ressurreição. Ele vence a morte e venceu a morte. Aqueles que não acreditam na ressurreição vivem uma vida infeliz. É como se fosse um bicho, um animal, que vive, morre e não tem esperança. Acabou tudo. Mas aí Satanás inventou uma porção de coisas dizendo: não, você não vai ser igual a um bicho. Você morre, mas sai um fantasminha de você que vai continuar vivendo num lugar melhor, coisa linda. Isso é mentira. Morte é morte, o salário do pecado é a morte. Morte total.
Então, nós precisamos crer na ressurreição. Jesus falou muito sobre a ressurreição. Demonstrou praticamente, na prática, que existe a ressurreição, que ele é a ressurreição. Ressuscitou Lázaro, a viúva da cidade de Naim, outros, muitos, para mostrar, para provar que existe a ressurreição. E junto da sua morte, ressuscitaram centenas de pessoas que entraram na cidade e provaram que a ressurreição de Jesus é viável, é possível. Agora, se eu creio que não há ressurreição, então Jesus não ressuscitou. É vã a nossa fé. Ou seja, é inútil a nossa fé. É um vazio. Para que fé se não tem ressurreição? Se Jesus ficou morto, se ele foi vencido pela morte, a nossa pregação também é inútil, é vã. Se Jesus não ressuscitou, por que nós estamos pregando o quê? Não tem esperança. Podemos jogar a Bíblia fora, que não vai ter problema, que não vai ter nenhum cumprimento de esperança, se Jesus não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, os mortos também não vão ressuscitar. Nós que gostamos de seguir a Jesus, e que esperança nós temos? Nós não vamos ressuscitar para ver Jesus, para viver a vida eterna com Jesus. Se Jesus não ressuscitou, nós somos testemunhas falsas de Deus. Nós estamos falando uma coisa que não vai acontecer. Se Jesus não ressuscitou, não foi vindicado o caráter de Deus. O caráter de Deus está distorcido. Por que ele mandou o filho dele aqui, se não fosse resolver nada? Então, seria tudo sem valor. Se Jesus não ressuscitou, não há perdão para os nossos pecados. Permanecemos na condenação. Não existe salvação se Jesus não ressuscitou. A morte de Jesus vai nos dar a salvação só se Jesus ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, então não há ressurreição dos mortos em Cristo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos crendo em Jesus Cristo que morreu na cruz. Se Jesus não ressuscitou, fica só nisso. Nós vamos morrer e acabou tudo. Então, se o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19, se Cristo não ressuscitou, somos as pessoas mais dignas de pena, porque somos miseráveis, condenados à morte, vencidos por Satanás. Se Jesus não ressuscitou, então larga tudo, não precisa de religião. Comamos, bebamos, porque amanhã vamos morrer mesmo. 1 Coríntios 15, 32. Jesus ele veio e mostrar que, em 1 Coríntios 15, 36, o que você semeia não nasce se primeiro não morrer. Ele veio ensinar que a ressurreição é fundamental. Se Jesus tivesse morrido, como iria nascer alguma esperança se não houvesse ressurreição? O apóstolo encorajou aqueles que permanecem vivos
a não se desesperarem quando algum querido morre em Jesus Cristo. Chorar, ficar triste, é normal, porque nós não fomos feitos para morrer. Nós não aceitamos a morte. Nenhum animal aceita a morte. Ele luta para não morrer. Agora, a tristeza é normal. O que não é aconselhável, segundo o apóstolo Paulo, é que não ficamos desesperados, como se não tivesse futuro, como se não tivesse ressurreição, como se tudo tivesse acabado, como se nunca mais veríamos aquela pessoa. Não. Jesus ressuscitou. E Jesus nos garante que na segunda vinda, Jesus ressuscitará todos aqueles queridos que morreram em Cristo. Eles ressuscitarão incorruptíveis, imortais, sem nenhum defeito, prontos para viver a eternidade com o corpo que havia em Adão e Eva antes do pecado, para viver eternamente, porque Jesus foi ressuscitado. É o primogênito dos mortos. É o único igual a Deus, que dá a ressurreição para cada um de nós. Então, em Apocalipse 14, 13, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Mesmo que nós estivermos virado pó, esquecidos, desaparecidos, destruídos, a nossa memória está escrita nos livros dos céus. Estão gravadas no livro dos céus. As nossas boas ações, a nossa fé, o nosso amor, que se retornarão à vida completamente, como Jesus completamente retornou à sua vida, na segunda vinda de Jesus Cristo. Então, ninguém vai para viver em outra vida agora. Acabou de morrer e vai viver em outra vida? Vai viver como se fosse um fôlego, como se fosse um espírito, um fantasminha. Vai para o limbo, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório. Aí é contrário à ressurreição. Se fosse isso, não haveria ressurreição. Porque, imagine comigo, se Jesus voltar, os mortos já não estão mais aqui, estão no inferno, purgatório ou no céu. Os vivos não precisam de ressurreição, porque estão vivos. Então, por que Jesus fala que vai haver ressurreição? Você vê que é uma coisa que é um paradoxo. Ou você acredita na ressurreição, você acredita na morte. E na morte total. Porque se não tem morte total, não tem ressurreição. Se você não acredita em ressurreição, você está indo contra o próprio Jesus Cristo. Cuidado. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender essas coisas. Amém.